Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é economia solidária. Com a crise de 2008 e o avanço da globalização e da quarta revolução industrial, tem aumentado o desemprego e a precarização das condições de vida e de trabalho para a maioria da população mundial. Ao lado disto, temos a crise fiscal dos estados nacionais e uma redução drástica do estado de bem-estar social e de sua capacidade de assistência e promoção social. Neste contexto, a economia social tem crescido e ganha uma grande relevância humanitária nas suas mais variadas modalidades, como o sistema cooperativista, o terceiro setor e a economia solidária. O destaque da nossa entrevista será a economia solidária. E o nosso convidado é um jovem que tem trabalhado com isso, Ramon Rodrigues Aramalho, cientista social, sociólogo formado pela UFMG e fazendo doutorado na Universidade de Buenos Aires, né? Bem-vindo, Ramon, é um grande prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, muito obrigado. Como caracterizar a economia social e diferenciá-la da economia de mercado? Bom, a economia social é um termo bastante amplo. Em termos estritamente conceituais, toda economia tem que ser social porque a racionalização no uso de recursos já envolve vários seres humanos juntos. Mas o termo normalmente é utilizado para designar formas de empregabilidade ou de ocupação, formas de trabalho por fora do mercado formal capitalista, principalmente, de um lado, o que eu gosto de diferenciar entre economia popular e economia solidária. Na economia popular nós teríamos as formas de autoemprego, que no Brasil ocupam quase a metade da população economicamente ativa, que pode ser desde o pipoqueiro, o carrinho de cachorro-quente, pessoas que geram a própria renda, geram a sua renda através dos próprios meios, e a economia solidária. Como caracterizá-la, né? Bom, a economia solidária são empreendimentos produtivos de bens ou serviços que têm como sua principal característica a propriedade e a gestão coletiva. No ramo produtivo nós vamos ter artesanato, confecção, alimentação, pode ser agricultura familiar ou mesmo... Serviços de turismo, né? Pode chegar na área de serviços, comercialização ou até mesmo serviços financeiros, como são os bancos comunitários de desenvolvimento e os fundos rotativos solidários. Agora, a economia solidária também abarca até mesmo a indústria têxtil de grande porte ou a metalurgia e a siderurgia, no caso das empresas recuperadas. Sim. Quando nós trabalhamos com empresas recuperadas, aqui no Brasil nós tivemos várias indústrias têxteis que faliram ou então ficaram depreciadas do ponto de vista tecnológico, né? E nós tivemos várias experiências de constituição de cooperativas para retomar e manter esse investimento. Mas em função, sobretudo, a fiscalização do Ministério do Trabalho, não permitiu no passado que se recuperassem esses empreendimentos industriais. O senhor tem uma experiência maior com a Argentina, que se faz muito esse tipo de trabalho. Como anda esse trabalho na Argentina? Sim, a minha tese de doutorado se fundamenta numa pesquisa de campo que eu fiz por vários anos em uma empresa metalúrgica que faliu e os trabalhadores assumiram a gestão, 50 trabalhadores e trabalhadoras. Fica no centro da cidade de Buenos Aires, a indústria metalúrgica plástica argentina, metalurgia leve. E o processo de recuperação de empresas, que é como a gente chama quando a empresa quebra, os trabalhadores assumem a gestão para preservar sua fonte de trabalho, é sempre muito complicado. O Estado tem muita dificuldade de compreender esse processo, ele quer mais bem chamar uma concordata, decretar a falência. Os sindicatos também têm muita dificuldade de compreender esse processo. O cooperativismo em geral, os sindicatos têm dificuldade, inclusive com esse crescimento da economia solidária e do cooperativismo como estratégia de geração de emprego. Aqui no Brasil, com a reforma trabalhista, será que se abre espaço para a recuperação dessas fábricas, dessas empresas falidas ou não?
pela autogestão dos seus trabalhadores, eu não vejo no panorama, no horizonte, bastante favorável à reforma trabalhista que está vindo, que vem muito mais para precarizar o trabalho e aumentar a exploração do trabalhador. E reduzir direitos, né? Claro, é um processo de transformar o trabalhador brasileiro numa espécie de trabalhador chinês, uma chinesização do trabalho no Brasil. A recuperação de indústrias, no caso da Argentina, também é configurado como economia solidária? Podemos chamar de economia solidária, uma vez que o fundamento da economia solidária é a autogestão e essas empresas são autogestionadas. Sim. O que diferencia a economia solidária de uma empresa capitalista tradicional é principalmente a sua composição e a sua finalidade. Você tem um grupo de trabalhadores que tem a propriedade e a gestão dos meios de produção e as relações de produção são cooperativas e não assalariadas. Também a finalidade não é o lucro e nem mesmo apenas a renda, como no caso do autoemprego. A finalidade é a renda, mas também o desenvolvimento territorial, humano e o envolvimento político, organizado principalmente na forma de fóruns. E a coesão social, não é isso? Exatamente. Uma vez que se preocupa com o território que está em volta do empreendimento, não só com o que acontece dentro do empreendimento, uma vez que a gestão é coletiva e sempre procurando agregar novas pessoas, uma vez que a produção e as vendas vão bem, uma das prioridades e fundamentos basilares da economia solidária é a preocupação com o ser humano, o território e o meio ambiente. Perfeito. Como a economia solidária está desenvolvida no mundo? A aceitação grande vem crescendo em face à crise mundial? A economia solidária vem ganhando terreno, vem se tornando um assunto de moda. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, decretou a economia solidária como uma opção para a crise capitalista no ano de 2015. Agora, isso parece uma oportunidade, mas também gera preocupações, porque que saída eles querem transparecer com a economia solidária, isso não está claro. No mundo existem diversas manifestações da economia solidária, tanto o cooperativismo tradicional, que na Europa é muito forte, mas também formas econômicas comunitárias ou dos povos originários. Sim. Também pode ser considerado. Associações? As associações são a forma de formalização mais comum da economia solidária. Associações, por exemplo, de catadores de materiais recicláveis no Brasil é muito forte. O trabalho que os catadores fazem de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos é fundamental. Teríamos ainda o terceiro setor, que também vem crescendo no Brasil, né? Sim, a oferta de serviços é muito ampla dentro da economia solidária, inclusive a comercialização é um dos principais problemas, o problema mais imediato para os empreendimentos. Existe uma produção e agora se trata de vender, né, o escoamento do já produzido. A solução mais imediata são as feiras livres em locais públicos, sempre tratando de vincular o produtor com o consumidor, superando intermediários e nos princípios do comércio justo e solidário. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar a economia solidária no Brasil. Até que ponto ela é bem desenvolvida e em quais estados ela é a mais forte. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema economia solidária. No primeiro bloco, nós situamos a economia social nas suas várias modalidades: cooperativismo, terceiro setor e a economia solidária propriamente dita, né? E também mencionamos o desenvolvimento dela propriamente nos países desenvolvidos, como uma resposta propriamente à crise de 2008, que ainda não foi completamente superada, né? E já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que é um pouco falar como a economia solidária é desenvolvida no Brasil. Qual o panorama que nós podemos fazer da economia solidária nas plagas brasileiras?
O primeiro que é importante dizer é que a economia solidária, como diz o refrão famoso no meio, é uma economia que já acontece. Sim, claro. Milhares de pessoas e milhares de cooperativas ou grupos informais estão realizando economia solidária nesse momento. A falta de um censo, de uma estrutura estatística que nos dê a dimensão dessa forma econômica específica, que é a economia solidária, dificulta ter um panorama geral do que está acontecendo. Por que o IBGE não faz um levantamento estatístico desse setor da economia com a importância social e política que ele tem, né? Tem alguma razão que se pudesse entender? Ou aqui fica a nossa sugestão para que no próximo censo se inclua exatamente a economia solidária nas suas várias modalidades, não é isso? Com certeza. Fica a sugestão para que no censo de 2020 entre a parte da economia solidária. Mas, em geral, a forma que o Estado tem de lidar com a economia solidária, em termos de percepção do que é a economia solidária, é bastante equivocado, porque não percebe como uma forma de produção específica, uma forma econômica particular. Trata mais como mais uma forma de autoemprego, então trata como se fosse uma situação de contenção social, logo políticas públicas de assistência social antes que políticas de geração de renda. E de promoção social, né? Com certeza, porque o ideal seria passar das políticas de assistência social para as políticas de geração de renda. Então, a pessoa assistida, ela passa a gerar renda e deixa de necessitar da assistência social. Mas, para isso, é necessário considerar a economia solidária na sua particularidade, não como apenas uma forma mais de autoemprego, que termina vendo a economia solidária de uma forma precária, como economia para os pobres. Sim. E como uma forma paliativa de gerar emprego, enquanto a situação do mercado não melhora, esperando que um dia venha a melhorar e empregar essas pessoas que estão na economia solidária. Ou então tratar como um mercado informal. Ou tratar como um mercado informal, que não é o caso. Não é o caso. O fato de não existir um ambiente jurídico que fomente, proteja a economia solidária, não quer dizer que ela tenha que sempre ficar na informalidade. Não existe uma lei adequada no Brasil em termos de constituição do empreendimento, falta uma figura jurídica. Não temos um marco legal que regulamente esse setor, então? Ou Sim. É muito precário? A nível federal existe um decreto sobre o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, e o Cadastro Nacional da Economia Solidária, que é o CADSOL. A nível de Minas Gerais existe uma lei de 2004, mas que só foi regulamentado por um decreto 4 anos depois. Só que essas leis não têm se transformado num fomento sensível para os empreendimentos. O que faz falta é uma figura jurídica específica, principalmente do trabalhador autogestionado ou da cooperativa solidária, porque a lei de cooperativismo do Brasil é da época da ditadura, de 1971, tem uma atualização em 2012, mas ela é feita para grandes cooperativas mercantis, como Unimed ou Itambé, e não para a economia solidária, a forma com as suas particularidades, que é o que a gente quer ressaltar aqui. As cooperativas dos assentados agrícolas é muito mais economia solidária ou se aproxima muito desse modelo mais formal de cooperativas? No meu entendimento, os assentamentos da reforma agrária fazem parte da economia solidária, por mais que as organizações como o MST tenham alguma relutância em utilizar esse nome, principalmente porque a economia solidária vem sendo utilizada como uma forma de precarização do trabalho, mas eu considero que isso ainda está em disputa, por mais que a gente esteja perdendo, ainda está em disputa. A economia solidária tem um potencial emancipador, basta acompanhar diversos grupos da economia solidária, mas sim, a agricultura familiar é uma forma de economia solidária, se encaixada nos princípios da solidariedade, da autogestão e da preocupação territorial. Se a pessoa quer apenas uma renda para ela, não. Quem são os participantes? Como classificá-los do ponto de vista social? Você tem uma enormidade de população bem diferenciada, bem heterogênea, não? Sim, é bastante amplo, mas no geral são pessoas com dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal ou pessoas em situação de vulnerabilidade social. Dificuldade de inserção seja pela idade, seja pelos níveis de flexibilização que o mercado está exigindo agora.
A questão da vulnerabilidade social remete às políticas neoliberais, que guardou para uma parte da população brasileira e latino-americana a pobreza enquanto marginalização econômica. E a economia solidária mostra que essas pessoas, ao articular-se em grupos, conseguiram reverter esse destino manifesto da marginalização social que o neoliberalismo guardava para elas. Sim. Podemos pensar a economia solidária como uma alternativa exatamente da globalização da economia? Em que medida? Como uma alternativa da globalização capitalista, Sim. Pode ser vista como uma alternativa na medida em que os seus princípios são contraditórios com os princípios do capitalismo, principalmente a finalidade. A finalidade da economia solidária é a qualidade de vida, o bem-estar do ser humano, e não o lucro por si só. O capitalismo ele é muito racional na forma de gestão, mas a finalidade do capitalismo é irracional, porque ganhar dinheiro por ganhar dinheiro não é racional. Mas também a autogestão, o fato de que os trabalhadores tenham o controle de todos os processos e conheçam o processo produtivo é contraditório com o capitalismo e principalmente a propriedade dos meios de produção serem dos trabalhadores e as relações não poderem ser assalariadas, senão cooperadas. A economia solidária também é uma forma de conscientização política, sobretudo na crise política que o Brasil vive? Com certeza. Inclusive, eu acho que a parte mais retrógrada do país tem bastante preocupação com a economia solidária nesse sentido. A economia solidária envolve a organização política, principalmente em fóruns. Por exemplo, o estado de Minas Gerais está dividido em 11 regionais da economia solidária. Cada regional tem o seu fórum e depois existe o Fórum Mineiro de Economia Solidária, que tem legitimidade para falar em nome dos empreendimentos. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos aprofundar a análise da economia solidária aqui em Minas Gerais. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando a economia solidária. No primeiro bloco, nós situamos o que é a economia social e solidária. No segundo bloco, trabalhamos um pouco como é desenvolvida a economia solidária no Brasil, quem são os seus participantes, que benefícios ela tem trazidos em termos sociais, em termos políticos. E já deixamos no ar também o tema da economia solidária em Minas. Como avaliá-la e caracterizá-la, professor? Bom, em Minas Gerais, novamente já citamos isso, a dificuldade de se ter uma dimensão do fenômeno da economia solidária está na falta de censo. Existe um censo de 2006 que o próprio estudo reconhece como incompleto, que mostra 1.188 cooperativas, empreendimentos da economia solidária existentes, 40% no ramo do artesanato, 30% na agricultura familiar. Mas, por exemplo, em Belo Horizonte, na região metropolitana, nós temos 4 redes em funcionamento. Tem uma rede de artesanato, uma rede de cosméticos e produtos de limpeza, uma rede de alimentação e uma rede de confecção, que é a união de vários empreendimentos que gera maior capacidade produtiva entre elas. Em Minas Gerais, nós também temos 3 bancos comunitários de desenvolvimento. Um na Chapada Gaúcha, outro em Teófilo Otoni, que é o Banclisa, e outro em Esmeralda. Esses bancos comunitários de desenvolvimento emitem uma moeda social, permitem uma forma flexível e local de crédito, assim como também os fundos rotativos solidários, que estimam em uns 20, 25 atuando em Minas Gerais nesse momento. Esses bancos são bem diferenciados das cooperativas de crédito, sim? Sim, são cooperativas de crédito, pode vir a fazer parte dos serviços financeiros da economia solidária, mas os bancos comunitários de desenvolvimento, eles surgem a partir do apoio mútuo e está baseado na autogestão, né? O aval é solidário, então não é necessário hipotecar nenhum bem para receber o recurso. Aval solidário é quando um empreendimento dá o aval para o outro através de uma confiança de proximidade. É muito importante o serviço dos bancos comunitários também para fidelizar os clientes pelos descontos que gera, mas também para ativar a economia local, para impedir que os recursos gerados no território migrem para outros lugares, porque se você faz
um produto com da economia solidária vende no mercado, mas depois vai no Carrefour e compra alguma coisa, esse recurso acaba migrando para a casa matriz do Carrefour, ao invés de ficar no território. Então, a moeda social ela permite a ativação da economia local. Também pela conscientização do empreendimento solidário de comprar insumos locais, de favorecer sempre o que é comunitário, o que não usa agrotóxico, o que não faz mal à natureza, não tem exploração do trabalho. Então, os bancos comunitários de desenvolvimento têm essa função de gerar crédito local, que vem se demonstrando muito fecunda, por mais que não tenha o apoio necessário das instâncias estatais. Perfeito. Que outras instituições existem no Brasil para promover exatamente a economia solidária? Bom, o maior avanço no Brasil foi, a nível de Estado, a União criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária, em 2003, o SENAIS, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, para coordenar as políticas públicas. Inclusive, institucionalizou também o Conselho Nacional de Economia Solidária, que o Conselho é a forma que o Estado tem de dialogar com a sociedade civil, e com a economia solidária não é diferente. Apesar de todos os seus problemas, da terceira Conferência Nacional do Conselho de Economia Solidária, foi confeccionado um plano nacional de políticas públicas com 4 eixos, com ampla participação popular. Mais de 1.600 pessoas participaram da confecção desse plano, passando por todas as instâncias da conferência, e ali estão os nortes para a política pública no Brasil. Em Minas Gerais existe também o Conselho Estadual de Economia Popular e Solidária, por mais que os conselhos eles têm um diálogo limitado, porque eles são formados mais de acordo com uma estrutura da administração pública e não de acordo com o perfil do público com o qual o conselho quer dialogar. Sim. Então, é muito difícil você querer dialogar com alguém trazendo ele para o seu âmbito, ao invés de você ir para a esfera dele. Qual a participação das igrejas nesse movimento? As instituições religiosas compõem entidades de apoio e fomento, né? O movimento de economia solidária está composto dos empreendimentos, evidentemente, gestores do Estado e de entidades de apoio e fomento, que inclui tanto as universidades, com as suas incubadoras, mas também instituições religiosas, como, por exemplo, o Marista e a Caritas, atuam bastante na formação, na capacitação e na disseminação de fundos rotativos solidários. Perfeito. Falando em universidade, em que medida, digamos, a economia solidária é tratada, ensinada na universidade ou estimulada? Olha, claro que no meu ponto de vista ainda de forma muito germinal. É necessário, primeiro, incluir no currículo normal da graduação de, no mínimo, economia, administração, engenharia de produção e industrial, a economia solidária como uma forma de economia ao lado da economia capitalista, não como algo dentro da economia capitalista. Sim. Agora, existem pesquisas, mais por interesse pessoal desses pesquisadores, e a forma que a universidade tem de lidar com a economia solidária normalmente é a extensão universitária, né? Que já diz tudo, a universidade tem que se estender para chegar lá onde estão os empreendimentos. Perfeito. Olhando para o futuro, quais as perspectivas de crescimento desse setor? Sobretudo nessa conjuntura nossa da crise. Bastante dialético no sentido de que é prometedor e muito perigoso. Com o aumento do desemprego, naturalmente, mais pessoas vão procurar saídas como a economia solidária, claro, que corre o risco de perder o seu caráter solidário, os seus princípios de autogestão e cooperativismo, porque existe uma necessidade apremiante de geração de renda para essas pessoas. Sim. Mas a economia solidária vem crescendo, não vem perdendo os seus princípios, por mais que a situação atual seja notoriamente precária em termos absolutos, porque em termos relativos, se as pessoas conseguiram reverter uma situação de pauperização. Perfeito. Estou no finalzinho do programa e sempre termino perguntando, o Brasil é maior do que suas crises? Eu acho que as crises do Brasil são do tamanho do Brasil. Mas sempre existe saída. Com certeza, nenhum país nunca saiu de uma crise econômica com políticas de austeridade. Não existe nenhum exemplo disso. O que é necessário para fazer é exatamente o contrário, que grandes investimentos públicos, que o Estado atue de forma pesada contratando para puxar as empresas privadas a contratarem também. Dentro do marco capitalista, a solução é keynesiana, não tem muito mais que inventar. Perfeito.
Ramon, queria agradecer sua presença aqui, seus esclarecimentos, né? Trouxemos a você, telespectador, uma outra reflexão sobre a economia social e solidária, como, digamos, mais uma alternativa para a crise, mas uma alternativa também de solidariedade, de promoção e de cidadania propriamente para as pessoas. E é bom dizer que a economia solidária, ela é uma resposta à crise, mas ela cresce também em momentos de crescimento, de bem-estar da própria economia. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.